Muito bem, nós estamos no Orientes hoje falando de uma coisa muito simples. Rótulo, que complica a vida de todo mundo. Agora, eu creio também que existe um exercício muito grande que a gente tem que fazer de não repetir a rotulação que nós sofremos por parte dos nossos pais com os nossos filhos. Sim, importantíssimo. Porque a primeira coisa que a gente faz é repetir o erro. Engraçado, né? É mais fácil repetir o erro. Eu não sei se você pode até comentar se é pela insistência dos nossos pais, porque se tornou um erro pelo exagero, né? Pela insistência, que se tornou até uma violência, rotulando, insistindo, dizendo que a gente era isso, que a gente era aquilo, né? Então a primeira coisa que a gente faz é cometer a mesma coisa. Eu não sei se é porque foi tão repetitivo e marcou, ou se porque a gente só lembra daquilo, não consegue vislumbrar uma outra atitude para aquela situação com o filho. Porque você viveu nesse contexto. Então é mais fácil você reproduzir aquilo que você viveu. Então você viveu dentro, sei lá, de um contexto. Vamos pensar sempre do lado positivo da coisa. Você viveu num contexto onde os seus pais te elogiavam, os seus pais te colocavam para cima, os seus pais falavam das suas qualidades, das pequenas, das grandes, sei lá, o tempo todo enaltecendo todas as suas habilidades. Então esse rótulo ficou aí. Aí quando você vai aplicar para o seu filho, você vai falar das qualidades e tal. Só que aí você se depara que você acaba olhando e fala, meu, cadê as qualidades dele? Se ele é o bagunceiro, se ele é o, sabe, o agitado, o teimoso. Aí você fica, nossa, e aí que a cobrança acaba sendo maior. Eu tenho lá no consultório, quando eu vou conversar pela primeira vez com os pais, eu tenho algumas perguntas que eu faço. E uma delas é justamente assim, porque todo pai quando vai com uma queixa. Eu vim aqui porque meu filho é isso, uma lista. Aí no meio da conversa eu falo, me dê 10 qualidades do seu filho. Tem pais que não conseguem. Não consegue mesmo. Sabe, eu já diminui para 5 agora, eu apaguei, mudei, imprimi agora a ficha com 5 só. Porque 10 eu estava vendo que eu estava deixando os pais em constrangimento. Então, você está me dando exatamente o que eu acabei de falar. Meu pai comigo, sempre teve uma visão negativa de mim, sempre foi para o lado criticando o Laércio, chamando a atenção do Laércio, né? Então, sempre e nunca olhou a qualidade do Laércio. A minha atitude com a minha filha se repete em criticar minha filha, em reclamar da minha filha, ter sempre a visão negativa. Então, por exemplo, eu acho que aí não é um rótulo, mas vou colocar como rótulo, né? Só enaltecendo o negativo. Então, eu repito essa atitude de também e sempre naquele foco, porque eu aprendi que é assim que é, porque meu pai sempre foi assim. Quebrar essa sequência é que é difícil pra gente, né? Sim, até porque por mais que você tenha vivido, sofrido ou tendo uma vida de sucesso, não tem nenhuma garantia que seu filho faça da mesma forma e aconteça da mesma forma. Nem gêmeos acontecem da mesma forma. Então, é por isso que a gente tem que falar, olha, meu filho é uma folha em branco. Eu estou recebendo uma folha em branco. Não, mas aí E eu tenho que apagar, lógico. Eu estou colocando na visão dos pais, porque eu acho legal tudo isso, porque assim, nos libera, né, daquilo que a gente viveu dos nossos pais, que a gente não gostou, que a gente achou negativo, né? A gente sempre tem, com os colegas, a gente reclamou a vida inteira de certas coisas, reclamava dos pais dele, a gente reclamava do nosso pai, né? E a gente não precisa repetir os mesmos erros. Então você vem para a sua situação de pai, né, começando uma nova história com seu filho, completamente livre no sentido de, olha, eu vou tentar não rotular meu filho, porque eu vivi isso com meu pai, eu vi aquilo com meu pai, isso foi péssimo, até hoje isso me dá um mal-estar. Então eu acho isso libertador, em vez da gente colocar só na visão da criança, porque a visão da criança a gente pode achar pesado, né? Não, aí, como é que eu vou fazer com meu filho se ele é uma folha em branco? Meu Deus do céu, é difícil esse trem, né? Não. A minha bagagem, né? Eu tenho uma bagagem, Verdade. eu tenho uma expectativa,
eu tenho um sentimento, eu quero caprichar, eu não quero repetir os mesmos erros, e que bom que eu posso jogar esses erros fora e ficar atento para começar de uma maneira limpa. Mas sabe o que é mais difícil? É esse reconhecimento. Assim, se perceber nesse contexto do que eu vivi, do que eu recebi e o que eu tenho a oferecer e o que eu tenho a proporcionar de vida para o meu filho. Até saindo um pouquinho da questão do rótulo, eu acho que eu já até citei isso aqui. Eu tive uma infância, devido à profissão do meu pai, a gente mudava muito de casa. Mudava. E com esse negócio de mudar, eu tive poucos amigos, vínculos, escola mudava todo ano de escola. E a mudança era uma coisa muito nítida na nossa família. Hoje, eu como adulto, eu sou muito resistente a mudar qualquer coisa. Então, se eu colocar uma mesa assim na minha casa e eu achar que vai ficar boa, ela vai ficar o resto da vida. Porque eu não sou dessas que vira a casa, muda. Eu sou muito assim, eu sou resistente. Falar em mudança me incomoda. A minha irmã viveu a mesma situação que eu. Ela também mudou, mesmo pai, mesma mãe, essa loucura da mudança aí, dos vínculos, das amizades e tudo bem. A minha irmã já tomou isso de uma forma que ela... Você vai um dia na casa dela, essa parede é azul, você chega outro dia lá, ela, virei tudo, pintei de verde. Ela muda. Para ela mudar, ela tem Ela é uma... mais nova ou mais velha? Ela é mais velha. Mais velha. Ela tem uma flexibilidade para mudar. Mudar é com ela. Ela muda de casa, ela muda. Para ela, tudo bem. Ela mudou a carreira profissional dela. No momento assim, que você fala, agora eu vou me estabilizar nessa profissão que segui, ela jogou tudo para o alto e foi fazer outra coisa. A casa dela vira e volta, ela é de quebrar a casa, chamar pedreiro e mudar. Para ela, mudar é uma coisa tranquila. Comigo, mudar é uma intranquilidade. Me afeta mudar. Então, veio, quer dizer, a referência da família acaba passando. Como que eu passo isso para os meus filhos? Eu tive que me perceber nessa questão da mudança. Ao mesmo tempo que eu demonstro essa minha resistência, eu falo, mudem, que mudar faz parte da vida, vocês não têm que passar por isso que eu... Mudem. É bem isso, sabe? Olha, come jiló, eu odeio jiló, mas come jiló, sabe essa coisa? É bem isso. Eu tenho que passar para os meus filhos que a mudança faz parte da vida e ela é saudável dentro de um determinado padrão. Eu tenho que fazer isso. Quer dizer, a questão do rótulo, porque a questão do rótulo, ela vem muito, ou talvez em primeiro lugar, a partir dos pais, né? Sim, sempre. São os primeiros. São os primeiros. Né? E mesmo que a gente não identifique todos os rótulos, mas muita coisa é rótulo. Sim. Muita coisa foi rotulado pelos nossos Sabe pais. uma coisa que eu vejo muito, pela minha experiência na escola e de convivência até com as famílias, aquela coisa assim, por exemplo, a menina que é a princesinha, sabe? Ai, você é uma princesa, a mãe veste como princesa, a menina não tira aquela tiarinha de princesa, só vê livrinho de princesa, as bonecas que são princesas e tal. A mãe vai dar para comer, ela não quer comer, a mãe come, porque você tem que comer como uma princesa, você tem que fazer, toma o sabonete da princesa e transforma aquela menina de 7 anos, no mundo daquela menina é uma princesa. Quem é princesa hoje em dia? Sabe? Quem vive uma vida de princesa? Ninguém. Então, assim, a mãe põe esse rótulo que essa menina é uma princesa, essa menina se comporta como princesa, quer coisas de princesa. Quer dizer, vamos dar uma dica para os pais aqui. Ela pode até curtir que a filha é uma princesa, ela pode gostar, ela pode olhar para a filha e achar a filha uma princesa. Mas ela tem que comer como uma menina de 5 anos, ela tem que escovar o dente como uma menina de 5 anos e não como uma princesa. Você guarda para você. Desculpa falar assim, cala sua boca. É bem isso. Então, assim, aí quando essa menina se depara com uma vida normal, que aquele menininho que ela acha que vai ser o príncipe nem olha para ela, ela vai se revoltar, porque ela é uma princesa. Quer dizer, os pais têm que ser bastante discretos nas coisas que eles sentem. Vamos falar discreto, que eu acho que é uma boa definição, assim. Porque tanto para a esperteza, quanto para a princesa, quanto para o estabanado, quanto para o atrapalhado. Para o super-herói, para o machão, para o futebol. Você soltou aquilo e aí a esposa e o marido, é muito legal isso, né? Porque a minha esposa me ajudou muito nisso. Aí eu chamo a atenção mesmo, eu acho que as esposas têm que ajudar os maridos e os maridos têm que ouvir as esposas nesse sentido. Certeza. Porque fala, ô amor, você exagerou, né? É. Poxa, como é que você fala assim com a sua filha? Não sei o quê. Quantas vezes a Glória me ajudou? Né? Porque o homem, com filha a mulher, né? É. Muitas vezes você trata que nem um brucutu. Peraí, tá Ela é uma princesa. Ela é uma princesa.
Mas é interessante isso, porque os pais, quando você falou da elasticidade, eu vesti a carapuça aqui. Os pais têm que viver muita elasticidade, senão vai rotular todo o tempo. E eu lembrei a palavra, é resiliência. Ah, resiliência, é isso? A resiliência é justamente isso. É o fato de eu poder me adaptar a uma... Sem perder a essência. Sem perder a essência Isso, a uma nova situação. Tá, Entendeu? resiliência. Eu vou me adaptar à nova situação, porque agora, até então, até hoje eu fui filha, no caso da sua filha. Até dia 26 de março, se Deus quiser, ela é só filha. Ela é filha, esposa, amiga, irmã. A partir desse dia, ela vai ser mãe. E eu avô. E você é avô, olha, parabéns, olha que alegria. Então, aí, ela vai ter que se adaptar a tudo isso novo que vai acontecer na vida dela. Ela vai, vamos dizer assim, entrar nesse mundo do que é ser mãe. As frustrações, aí ela vai carregar as falas da mãe, tem um marido que tem as falas da mãe dele. Existe uma mudança psicológica no nosso interior quando a gente muda de um estágio. Sim. Há como você está falando aí, se abre uma porta nova, onde aquela voz da mãe estava quase que adormecida, e de repente você volta a ouvir aquela fala da mãe. É assim que você aquela chama. coisa do que a mãe falava, toma cuidado, não faz isso, não faz aquilo, aquilo vem à tona. Então, esse fator... Por causa do seu sentimento de cuidado ali, você volta à sua referência de cuidado. Sim, porque agora você fala, eu tenho alguém diretamente ali que depende de mim. Então, eu tenho que estar 100% ali para que aquela criança cresça, se desenvolva, tal. Muito legal isso, porque aí a gente entende bem por que eu como pai ou eu como mãe, eu preciso estar muito atento ao que eu aprendi, que na verdade é aquela vida que eu tive com a minha mãe e com meu pai e que teve vários defeitos, várias imperfeições, né? Quando eu vou ter o cuidado, quando eu vou ter o zelo, mesmo pensando numa coisa boa, eu vou usar o que eu vivi. E às vezes o que eu vivi foi um rótulo. Então, e não foi bom, de repente. E eu vou ter que saber me adaptar a tudo isso. É muito difícil. Quando a gente... Não fala que é difícil, mulher. Estou tentando simplificar, você está com... Não, o que eu quero pôr assim, que até não é tão difícil, vamos colocar assim. Mas é um exercício, não é fácil. Você tem isso que eu estar quero dizer. atento. Você tem que estar percebendo. Poxa, mas eu vou fazer aquilo que a minha mãe fez? Isso, né? Soa mal pra gente às vezes, né? Você tem que se perceber. Eu trabalho muito isso O se perceber. com os pais e com as crianças. O que você sente em tudo. Ah, eu ouvi uma música, eu me senti feliz. Aí fica claro para quem está em casa, então. Porque é um despertar no se perceber. Sim. Né? A gente não se percebe. A verdade é essa. Todo mundo vive no automático. Isso a gente mesmo. vai vivendo. Vai vivendo. Vai vivendo. Aconteceu aqui, eu viro, aconteceu ali, eu saio. Aí a gente começa a notar, os apertos começam a fazer a gente pensar. Isso. Por isso que é tão bom os apertos. Aí a gente começa a pensar e a gente começa a voltar. Bom, como é que eu vou resolver isso? Peraí. Então você começa a se perceber.